Hoje, nas manhãs da Superboc Super Rock. W.H. Lang, então, de regresso ao To Wall, que é a proposta para o álbum que por aí vem, 10 e 19. Vem por aí também aquela que será a terceira edição do Sinal Fama, que vamos conhecer melhor nos próximos minutos com João Gomes, o diretor do Festival Sinal Fama. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada a nós por teres vindo até cá para aqui nos contares um pouco. Será a terceira edição, arranca no próximo dia 22. Portanto, as outras duas, vamos aproveitar para começar aqui por fazer um balanço. Como é que foi este chegar a um sítio onde, à partida, não estaríamos a pensar que aqui, sim senhor, vai acontecer cinema ao ar livre, mas não, vieram contrariar isso mesmo e levaram o cinema até à Alfama. Como é que correram as experiências? Então, olha, eu vou abusar um bocado da tua confiança e dizer que nós andamos a fazer coisas de cinema desde 2009. Sim. Ou seja, antes era uma coisa muito informal e pirata, a gente projetava contra as paredes das igrejas, a filmes que nos apeteciam. A partir de 2000, isto criou um certo grupo de seguidores. Em 2016 decidimos criar um festival com uma particularidade de ter uma periodicidade trimestral. E é desde 2022 que nós pensámos, estas sessões trimestrais vão continuar. A gente chama-lhe o Film Observatory, que acontece 3 vezes por ano, mas vai haver um grande evento que se charneira, que vai ser portanto um evento em que a gente chama, cria uma série de categorias um bocadinho fora da caixa, que encaixa um pouco e que sejam eventos charneira para uma série de projetos comunitários que estão agora a começar também. Isto já era o projeto Sinal Fama a ganhar vida. Exatamente, pronto. Em 2022 começámos, aconteceu em vários becos de Alfama, sempre o sítio principal é nas escadinhas de São Miguel, é aquele que tem mais capacidade e, portanto, é uma coisa muito, muito engraçada, porque aquelas escadas são uma espécie de anfiteatro natural para ver cinema. E o Sinal Fama, desde a sua raiz, é uma coisa muito intimista e informal. Muito anti-red carpet, por assim dizer. Nós não gostamos muito de glamour. Portanto, mas é uma coisa muito, muito única em Alfama. Portanto, Alfama, porventura, o Sinal Fama é das poucas coisas extra fado e extra santos populares que acontece lá. E de facto nós assistimos desde 2009 a um certo esvaziamento cultural próprio da gentrificação e da turistificação que todos nós conhecemos e que Alfama é um dos pontos máximos. E naquela semana, sempre na última semana de julho, acontece uma coisa, porventura a única vez que acontece durante o ano, é que lisboetas, cinéfilos, estrangeiros residentes, turistas, juntam-se e reúnem-se para ver cinema. E, portanto, há ali qualquer coisa de real e há uma ponte realmente a acontecer entre essas pessoas. Ok? Era o que eu te ia perguntar. Sim. Como é que a comunidade, como é que quem mora ainda em Alfama, como é que receberam este festival que por lá acontece, agora organizado como tal? Olha, eles provavelmente gostariam de aqueles ditos verdadeiros alfamenses, nativos, mais idosos, gostariam provavelmente de ver filmes como a Canção de Lisboa e o Leão da Estrela, mas não é essa a natureza do festival. Mas eles adoram o festival. E, portanto, foi a pensar nisso, esta coisa de criar laços e de pensar na comunidade, que lançámos um novo projeto. E este projeto é-nos muito querido. E os primeiros fragmentos serão mostrados na Noite Nobre do Festival, que é no dia 26. Okay? Não temos que já tenha começado tarde? Ou vocês estão... Isto porquê? Sim. Que projeto paralelo é este que vocês têm estado a começar? Começa sempre num ponto e depois continua, mas vocês começaram este projeto, têm estado a alimentá-lo, é precisamente as memórias, são as memórias de Alfama que vocês têm estado a compilar, a dar atenção, carinho, mas não temos que possa ter começado tarde? Olha, nós costumamos dizer que
nas nossas raízes e norteia-nos uma certa utopia, uma utopia comunitária. E, portanto, para mim, eu já o disse antes, Alfama está numa espécie de exílio no presente, ou seja, muito perdido entre uma certa nostalgia comunitária, se calhar também um bocado idealizada, porque é uma das coisas que temos percebido ao falar com pessoas naturais de Alfama, é que desmistifica um bocado a ideia de que antigamente é que eram de facto momentos era uma era de alguma pobreza e de enormes carências sociais e, portanto, mas Alfama vive nesse limbo, ou seja, entre um futuro incerto, completamente desapossado e uma certa nostalgia comunitária. E, portanto, o Cine Alfama é uma espécie de... A gente quer de facto não deixar morrer essa utopia, a ideia de que podemos criar uma comunidade. E a comunidade é muitas vezes um chavão de marketing que existe até nas empresas ditas grandes. Portanto, estamos sempre a falar de comunidade. Vai-se para um cowork e eles dizem: nós aqui estamos a falar de comunidade, e as pessoas trabalham ali e realmente não há nenhum espírito comunitário. É uma espécie de frase tirada com alguma facilidade. Mas nós não queremos deixar de a usar e vamos tentando perseguindo-a. É difícil conseguir. Este projeto de recolha de oralidades conta com alguns dos pessoas que constituem a equipa Cine Alfama, como o Pedro Costa, o Leonor Teles, o Pedro Cabeleira, vários realizadores que fazem parte do júri Cine Alfama, eu próprio também como realizador, e os primeiros resultados serão mostrados, os primeiros fragmentos serão mostrados na noite de 26, ou seja, cada realizador é chamado a imprimir o seu próprio estilo, a sua própria subjetividade. Ok, nós não somos antropólogos, por assim dizer, somos realizadores, não temos a pretensão de transmitir a realidade como ela é. Vamos tentar criar estratégias de observação em que cada um imprime a sua marca e cria a sua própria ideia do que está a observar. Porque vocês têm estado a reunir memórias, lá está, não vamos romancear, são memórias de coisas que estiveram presentes, marcaram presença em Alfama, entretanto, lá está, como tantas outras foram desaparecendo, mas são essas memórias que vocês tentam preservar também. Sim, tentamos ir para além ou seja, as pessoas relacionam-se, sobretudo os turistas, mas muitos lisboetas também, com a Alfama como um sentido de pitoresco e de postal, ok? E também há nessa nostalgia comunitária que eu falei também uma noção postal. Existe, por exemplo, um projeto de uma senhora estrangeira revoltada com o tal esvaziamento cultural da Alfama, que criou uma série de retratos. Vocês, se forem à Alfama, encontram retratos de pessoas que são figuras marcantes, autênticas instituições da Alfama. Estão nas paredes, sim. Pronto. Sim. E também essas dizem muito pouco sobre essas pessoas e, portanto, a gente quer contrariar tudo. A gente quer de facto aprofundar e observar com um espírito crítico aquilo que existe, aquilo que ficou, aquilo que desapareceu, ok? E tentar fugir aos clichês, porque é isso que nós, enquanto realizadores, podemos trazer para este tipo de projetos, é que nós temos um horror aos clichês. É isso que eu acho. Muito é a minha opinião. E imagina, João, que alguém que nos escuta pode contribuir de alguma forma para este vosso projeto. Poderá fazê-lo? Claro. Outra das coisas que nós estamos a fazer é uma recolha pública de vídeos antigos da Alfama. E juntamente com alguns acordos e parcerias estruturantes para o Cine Alfama, como por exemplo uma parceria muito ambiciosa com o Arquivo Municipal, documental, fotográfico e videográfico, e com a Cinemateca, vamos com esse manancial audiovisual e documental, com aquilo que estamos a filmar, com os vídeos que vamos recolher, temos um objetivo ambicioso, esse para médio prazo, que é o de fazer produções Cine Alfama. Ou seja, convidar realizadores a virem refletir filmicamente sobre todas estas questões. E falando um bocado deste tema que tanto nos diz, um dos prémios principais do Cine Alfama chama-se City and Film Award, e que fala sobretudo precisamente sobre estas questões de identidades urbanas em constante mutação. O que é isto? Que sentimento de pertença é possível ter hoje numa vida de bairro, numa vida urbana? Será que isso existe? Será que é uma ilusão, um mito?
E pronto. Será que existe? Será que é triste? Será que é fado? Exatamente. Não é cinema. Exatamente. É cinema que estamos a falar. Isso. Terceira edição do Sinal Fama arranca no próximo dia 22, decorre até dia 26 nas escadinhas de São Miguel e também pelo Museu do Fado. Tem entrada livre. Ora, entretanto, vamos aqui espreitar a programação desta terceira edição. Na sessão de abertura há o regresso de um filme que marcou a primeira edição do Sinal Fama. Sim. O filme chama-se Judgment in Hungary. É de uma realizadora húngara, Eszter Hajdú, que está radicada em Portugal. E em 2016, conforme vos disse, o festival foi inaugurado, este filme marcou a plateia. Portanto, é um filme muito intenso. Portanto, é um filme que acompanhou intensivamente todas as horas de um julgamento de crimes raciais contra ciganos na Hungria. Okay? É um filme muito interessante porque é uma espécie de afirmação de um tempo e de uma atitude cinematográficas. Ok? Vê-se no princípio do filme um frenesi mediático infernal. Ela dá particularmente até no sound design relevo aos flashes a disparar e há uma atenção mediática brutal, e conforme a rotina se vai instalando, as câmaras noticiosas vão desaparecendo e fica lá o cinema. Isso para mim é uma coisa que me marcou a mim profundamente quando vi. Mas há uma questão que é ainda mais relevante e que transcende a questão cinematográfica, que é falámos no debate pós-filme em 2016 sobre o contexto húngaro, portanto, em que existia uma representação parlamentar de um partido nazi, e na altura perguntámos, e eu próprio levantei essa questão: será este cenário uma ficção científica em Portugal? Isto é assim tão impossível acontecer em Portugal? E vamos tentar 8 anos depois responder a essa pergunta. Primeiro, o Viktor Orbán ainda está no poder, queremos saber o que é que mudou, o que é que permanece na Hungria, e saber se o tal cenário era assim tão impossível de acontecer 8 anos depois. Portanto, a raiz de tudo isto, a origem de tudo isto, acho que todos sabemos qual é, né? Sim. Entretanto, este é o filme que marca precisamente o arranque desta terceira edição do Sinal Fama. Que outros destaques queres fazer, João? Tanto, é tão difícil. Olha, por exemplo, a nossa principal distinção é o Grande Prémio Sinal Fama, e o filme que o ganhou é uma curta argentina chamada Nada de Todo Esto. É uma coisa que tem ali alguns ecos de Lucrécia Martel. É uma coisa incrível, uma relação entre uma mãe e uma filha, muito obscura, cheia de não ditos e de problemas. E é uma coisa, eu não quero estragar todo e antecipar, mas é um filme muito profundo, muito intenso e maravilhoso. Eu destacaria esse. Depois temos várias categorias em que tentamos dar espaço a pessoas que não o têm. Por exemplo, as médias-metragens, filmes que têm uma duração compreendida entre os 30 e os 60 minutos, são uma espécie de ângulo morto do cinema, apesar de terem tido uma importância inaugural na sua história, porque não têm tanto o espaço que as curtas têm, nem a nobreza da longa-metragem, e portanto é uma espécie de território de ninguém. Eu próprio, enquanto realizador, senti isso quando fiz uma média-metragem. Portanto, nós estamos aqui para dar espaço a essas média-metragens, e o filme que ganhou essa categoria, Into Me See, um filme alemão, é também uma coisa linda de se ver. Existe também a categoria do Micro and Non-Budget Film Festival, Film Evening, em que de facto filmes com pouco ou nenhum orçamento, em que a força da ideia é que conta, e aquela tarefa quase impossível de criar uma coisa simples. É a coisa mais complexa que existe no cinema, é de simplificar, e há alguns exemplos fantásticos do que é fazer, ter uma grande ideia e fazer com poucos meios um excelente filme, que também é uma coisa que está relacionado com capítulos particularmente relevantes na história do cinema, e nós não quisemos deixar de criar esse espaço para esse tipo de filmes. Ou seja, criar espaço para filmes que normalmente não o têm. Acarinhá-los, não é? Exatamente. Há muitas pessoas por aí, por esse mundo fora,
que não têm um agente, não têm um distribuidor, não foram bafejados por um prémio ou por outro, ou porque o júri não estava para aí virado e, portanto, nunca tiveram a sua oportunidade. Não estamos a dizer que o Sinal Fama não trabalha com distribuidoras e agentes, porque trabalha, mas aquilo que nos dá verdadeiramente gosto é descobrir pepitas e trazer pessoas. Essa ideia de um certo património Sinal Fama está presente, por exemplo, na relação que nós temos com o nosso júri. Alguns dos membros do nosso júri são pessoas que começaram a sua carreira, porventura, a ganhar o Sinal Fama e que depois se tornaram vozes hiper relevantes nos seus países. 2 exemplos: João Paulo Miranda Maria, que fez um filme que vai ser exibido no dia 24, em que homenageamos alguns dos melhores filmes da história do Sinal Fama. Ele fez um filme chamado Meninas Formicida, que o lançou, que o Sinal Fama premiou, e hoje é um dos realizadores brasileiros mais relevantes da nova vaga, com presenças constantes em Cannes, e um iraniano, Kaveh Maizeri, que é também fez um filme maravilhoso, também vai ser exibido, chamado Read Touch, que também se tornou uma voz muito importante da nova vaga iraniana. Muito bem, a não perder. E, aliás, onde podem espreitar toda a programação, João? Sinalfama.com, no nosso site e nas nossas redes sociais também. Muito bem. Lembrar que o Sinal Fama acontece de 22 a 26 de julho nas escadinhas de São Miguel e Museu do Fado, com entrada livre. E, como vocês tão bem o descreveram, é uma celebração do cinema independente. É, sim, senhor. É essa a ideia primordial, a não perder. João Gomes, o diretor do Sinal Fama, que aqui esteve connosco nos últimos minutos, é quem nos vai propor também a proposta com que vamos fechar esta nossa conversa. Foi Nation of Language. Não, notem que eu não estou a dizer quem decidiu a escolher, não, foi o próprio João quem escolheu. Exatamente. Pronto. Já me estava a esquecer. Não, mas também, sejamos honestos, foi segunda escolha. Primeiro era Fontaines DC, mas uma vez que passámos há pouco Fontaines DC, optámos pela segunda escolha, que foi precisamente esta, Soul Obsession de Vão Nation estar of ambos Language. em Portugal e eu estou ansioso por os ver. Nation of Language, no dia 30 de agosto, no Calorama. Estou em pulgas. É algo que te inspira também? É, sim, senhor. Sem dúvida. Muito bem, João, muito obrigada mais uma Obrigado, vez eu. por teres passado por cá. Obrigada. You promised not to run away. I promised not to overplay my card. Fate survival. I'm stuck limiting myself. You're sensational soul.
Hoje, nas manhãs da Superboc Super Rock.